do técnico Arthur Jorge para o amistoso domingo, em 5 horas da tarde, Mané Garrincha em Brasília. O Cruzeiro que tem aí este amistoso, depois serão 10 dias aproximadamente até a volta do futebol, dia 22 de julho, lá em Porto Alegre, diante da equipe do Internacional. Aí começa o Campeonato Brasileiro, não para mais, hein? Meio final de semana. No início de agosto tem os jogos da Copa do Brasil, 12 e 19, os duelos diante da equipe do Flamengo. E aí é Copa Libertadores da América. Mas o Cruzeiro tem pontos importantes para serem definidos. Por exemplo, o jovem Guimeira, que estava emprestado a Portugal, ele deve ser reemprestado ao Feirense. Só que ele vai se reapresentar hoje na Toca 2 até que a documentação fique pronta, fique regularizada para ele viajar. Tem até uma expectativa de chegar uma proposta dos Emirados pelo atleta, mas não sei se isso vai se concretizar. De qualquer forma, não está nos planos, será reemprestado lá para o futebol de Portugal. Lautaro Dias, muita gente me perguntou, tem uma informação que um clube da MLS tem conversa em andamento também, mas ainda não existe martelo batido. O Racing mantém o interesse. O Cruzeiro tem até, vamos dizer, uma preferência para fazer uma negociação com o Racing, mas claro, depende do desejo do atleta, porque com o Racing o Cruzeiro poderia até pensar em abater algo da compra do Gabriel Rojas. Uma possibilidade de Sousa é muito remota, porque o Racing ele colocou ali valores na casa de 10 milhões de dólares para se pensar em uma negociação. Então vamos ver, mas não está definida a ida dele para o Racing. É mais provável que ele deixe realmente o Santos e aí o Lautaro Dias teria um novo destino. A terça-feira deve ser finalmente de anúncio de Gabriel Peck, finalizando todos os detalhes para ser aí jogador do Cruzeiro pelos próximos 5 anos, já exames médicos, testes físicos. O Peck vai começar a treinar na Toca da Raposa 2, pensando aí em ficar bem fisicamente o mais rápido possível. O Cruzeiro que tem também para definir a ida do Christian para a Rússia. Ele ontem passou aí resolvendo algumas questões burocráticas. Vamos ver, mas nos próximos dias ele deve seguir para a Rússia para fazer os exames médicos e acertar os últimos ajustes com o Krasnodar. Cruzeiro, a informação que a gente tem é que está no mercado, porque o Peck não é a reposição para a vinda do Christian. Vamos ver se isso vai se concretizar. Goleiro Léo Aragão chegando nestes próximos dias, depois do Cruzeiro solicitar o retorno do atleta ao Avaí. Matheus Cunha hoje é praticamente carta fora do baralho. Para fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, Rubem Júnior. Para fechar, Cirilo, e a gente falava, né, na programação da Itatiaia, o quanto o Cruzeiro vem pensando no futuro e colocando, né, o protocolo em prática, acima de tudo, de ter um time jovem, apostando nesse reforço pro time sub-20. O Cruzeiro contratou pro seu time sub-20 o Adriano Júnior. É um atleta de apenas 18 anos, do Jacuipense, e já estreou essa temporada no profissional, fazendo 9 partidas, e é um atleta que chega aí pro técnico Myron César na equipe de base do Cruzeiro, que principalmente, né, aproveita o Arthur Jorge também, toda a sua comissão técnica, para ter essa etapa, esse período de trabalho, tendo tempo, né, até os seus compromissos, para observar a turma da base, e já deu o que falar, né, no jogo contra o Defensor no último sábado, tendo aí o Felipe Moraes, que marcou o seu primeiro gol como profissional do Cruzeiro. Teve também a volta do próprio Ryan Leles, que no início da temporada foi aproveitado pelo técnico Tite. Ontem também, Cirilo, a gente trazia informação na Itatiaia o quanto o Cruzeiro teve no sábado, né, a boa presença do seu torcedor. Foram 19.382 torcedores que acompanharam o amistoso internacional, 11 horas da manhã, com transmissão da Itatiaia, um show de imagens no YouTube. Agora é o Mané Garrincha tendo o jogo contra o Grêmio.
amistoso e vamos aguardar, porque o PEC chegou ontem em BH, vamos trazer a palavra dele na programação da Itatiaia também, já realizando exames, tá bem fisicamente, se mostra apto também para fazer a sua estreia e a gente fica, né, de forma positiva aguardando o PEC, né, para ter o seu desempenho, para manter a boa média, o nosso, né, Krasnodar, está muito próximo aí de oficializar o Christian. Também são algumas mudanças do Cruzeiro do primeiro semestre para o segundo, mas a gente pode adiantar para o torcedor que a diretoria está quente no mercado, mas aguardando também o desenrolar de algumas situações, porque o mercado bem inflacionado, Cirilo. Fala pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todos pela companhia. Espero que vocês tenham aí curtido as notícias aí do Cruzeiro, tá? Fiquem à vontade aí para estar deixando o seu like, tá bom? Peço aí seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal continuar cada vez mais vindo os inscritos, tá? Porque o seu like, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e ele alcança mais torcedores do Cruzeiro, tá bom? Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Ative o sininho de notificação para você não perder nada. E fiquem à vontade para estar conhecendo o canal aí, tá bom? Aqui tem notícia todos os dias e é só do Cruzeiro, tá? Tá no lugar certo você que é cruzeirense. Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado, tá? É muito importante a participação de vocês, ajudam demais também. O canal, já disse a vocês que o YouTube entende que a notícia está sendo relevante para todos e alcança mais torcedores do Cruzeiro, assim, aumentando mais inscritos aqui pro canal e ajudando no nosso trabalho. E a gente sempre está buscando cada vez mais melhorar esse canal aqui para vocês, tá bom? Ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês, mas antes de sair, verifique sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!